Sejam bem-vindos ao canal do Centro Santa Catarina de Sena. Com muito prazer aqui estamos para uma aula que a gente vai comentar um pouco sobre a história da igreja e as suas tempestades, com o tema Iota Unum e a Igreja de Cristo resistirá. Nesse tema aqui, vamos convidar com muita honra o professor Antônio Anguê, um grande especialista em história da igreja e espiritualidade, diversos temas católicos que vai nos abrilhantar com seu conhecimento. Então, professor Anguê, seja bem-vindo e eu convido o senhor aqui no início para a gente rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nunc nostra morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, professor Anguê, seja bem-vindo aqui. Antes de a gente começar a sua aula, se apresente um pouco da sua pessoa para a gente. Qual é o seu trabalho, suas obras, o seu blog, seu podcast? É com o senhor, se apresente um pouco. Bem, eu sou simplesmente um fiel católico interessado na doutrina da igreja, na história da igreja. Aprendi na minha vida que não se ama o que não se conhece. Então, a história da igreja é uma das coisas fundamentais para todo fiel católico, para amar a igreja, né? Conhecer a sua história. Eu sou um reconvertido à igreja, passei muitos anos fora da igreja, e quando voltei, eu quis voltar conhecendo a igreja, conhecendo a sua história, as heresias que a atacaram durante muito tempo, né? E, inicialmente, eu montei um blog que foi uma espécie de diário do meu retorno à igreja, né? Eu quis, pelo menos, fazer um trabalho que fosse um trabalho para a glória de Deus, né? E a partir do blog, nós fomos fazendo várias coisas. Montamos uma associação católica aqui em Belo Horizonte. Na verdade, eu fui um dos fundadores, mas quem montou foi um padre do oratório de São Paulo. E agora tenho como eu me aposentei, né, fui professor da Universidade Federal de Minas Gerais, com mais tempo tenho me dedicado a algumas atividades na nossa associação, né, como leitura de vida de santos. Nós estamos com já quase 1 ano e meio de estudo da história da igreja, desde dos Atos dos Apóstolos, né? A partir dos Atos dos Apóstolos. Temos outras atividades de formação de pais. A nossa associação é de famílias católicas, né? E estou aqui tentando usar o meu tempo para a maior glória de Deus, na verdade, né? Mas sou um simples fiel, nada mais, nada menos do que isso. Enfim, uma pessoa comum que se dedica ao estudo e se dedica de alguma forma a fazer um apostolado que atrai as pessoas para a Santa Igreja Católica, né? É isso que eu sou. Excelente, professor Anguê. Então, agora, o tema principal de nossa aula aqui, antes das perguntas finais aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, no geral, um pouco sobre as 3 revoluções que a igreja enfrentou. A Revolução Protestante, a Revolução Francesa, com o liberalismo, a Revolução Russa e o comunismo, e um pouco do modernismo, que é a síntese de todas as heresias. E também o senhor comentasse, à luz do tema da nossa aula, um pouco, de maneira bem breve, no meio de toda essa reflexão, um pouco sobre Romano Amério e o Iota Unum, que a gente recomenda que todos leiam, que fala um pouco da tempestade da igreja no século XX. Posto isso, professor, a aula é sua, e mais uma vez, muito obrigado por nos aceitar. Pois bem, vamos lá. Espero que eu esteja à altura do tema, né? Escolhido por vocês. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade
de falar, o convite honroso que recebi, né? Sob o patronato de Santa Catarina de Sena. Espero que ela nos ilumine aqui, né? E antes um pouco de falar, então, o núcleo da nosso bate-papo, que são as três revoluções, né? A gente precisa entender, né, um pouco da história da igreja de uma maneira panorâmica, né? Então nós temos, vamos dizer assim, alguns períodos, né, desde os Atos dos Apóstolos, né? A história da igreja como a instituição criada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela, vamos dizer assim, né, ela começou em Pentecostes, né? Na verdade, uma das maiores crises que a igreja passou, né, foi na crucificação do Nosso Senhor, né? Na crucificação do Nosso Senhor, vamos lembrar, né, que a igreja ficou reduzida, né, no momento da crucificação, a Nossa Senhora e São João, né? Nós temos que lembrar, né, sempre desse fato, porque é um fato significativo da fraqueza humana frente ao mistério da cruz, né? Que os apóstolos fugiram, né? Os apóstolos fugiram. Então, desapareceram, né, no momento da crucificação, né? Então, quem de fato estava ao pé da cruz, né, era Nossa Senhora e o discípulo bem amado, né, São João, o discípulo do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, nesse momento, a igreja talvez tenha passado a maior crise dela, né? Então, a palavra crise na igreja, ela vai acompanhar a história da igreja em todos os momentos, né? Então, depois os apóstolos se reuniram, Nosso Senhor ressuscitou, reuniu de novo os apóstolos, continuou a ensiná-los, né? Nos 40 dias que ele ficou ainda aqui na Terra, continuou a ensiná-los a conviver com eles, a ter refeições com eles, né? Agora no corpo glorioso, né? E depois subiu aos céus, né? Então, digamos assim, a igreja, ela começa entre a ascensão de Nosso Senhor, né, e Pentecostes, onde os apóstolos recebem o Espírito Santo, né? E esse é um dos milagres mais extraordinários de Nosso Senhor, né, que transforma, né, pescadores, pessoas humildes, em grandes apóstolos, né? E então a igreja começa aí, né? Começa com os apóstolos se dispersando pelo mundo, né, e fazendo o seu trabalho, né? A igreja vai crescer muito, né, e vai passar por um período de 400 anos, né, onde ela será perseguida cruelmente, né, pelo poder temporal, né? O Império Romano persegue a igreja em várias ondas de perseguição, né? E aí nós temos o primeiro grande exemplo que nós podemos extrair da história da igreja, né? Que é o martírio extraordinário dos santos, né? O martírio que é descrito em muitas obras, né, dos primeiros cristãos, é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. E foi através desse instrumento que Deus escolheu, né, e que os homens, com a sua vontade, permitiram que isso fosse feito, né? Foi esse instrumento que converteu, né, o mundo, converteu o Império Romano, né? O sangue dos mártires lavando, né, as ruas de Roma, do Império Romano, né, purificou os corações, né, para
para a conversão do mundo. Então, o sofrimento dos mártires, que foram extraordinários, né? Homens e mulheres, né? Que não aceitavam os ídolos, né? Que não aceitavam reverenciar os ídolos, né? Foram mortos das formas mais cruéis, né? Um dos momentos do mundo, né? Em que a criatividade humana mais funcionou foi através dos instrumentos de martírio. Os instrumentos que eles usavam, as formas de martírio que eles usavam, era algo assim estarrecedor, né? A criatividade dos nossos carrascos, né? Em nos fazer sofrer, né? E aí nós temos uma galeria enorme, né? de mártires que todo católico, né? Tem acesso a isso, né, através do martirológio romano, que é uma leitura, né, que todo católico é convidado a fazer, né, é sugerido ao católico que leia diariamente o martirológio romano. Né. Nas primeiras orações da manhã, né, da igreja, a prima, né, tem a leitura do martirológio, para a gente lembrar esses homens e mulheres, né, que preferiram a morte do que a idolatria, né? A idolatria, que hoje graça no mundo, né? Nós somos todos hoje um pouco mais ou menos idólatras, né? Nós idolatramos os falsos ídolos do mundo, né? Pois bem, somos fracos hoje, não temos nenhuma comparação com esses santos mártires, né? Nenhuma, de fato, né? Ao longo desses séculos também se desenvolveu na igreja uma coisa muito bonita, né? Que foi a espiritualidade dos monges do deserto, né? Pessoas comuns, às vezes nobres, que saíram dos centros urbanos, né? E foram simplesmente para o deserto viver segundo a vontade de Deus, né? E aí nós temos histórias absolutamente extraordinárias, né, de monges do deserto, que também ajudaram na conversão das populações que estavam próximas desses desertos, né? E eram lugares de peregrinação, né? Os monges do deserto chegaram a fundar mosteiros, né? Com muita gente, né? E foi um primeiro momento assim do movimento monástico da igreja, né? Que tão bem fez para a igreja e para o mundo, né? E esse movimento monástico ele vai nos séculos posteriores, né? Ser um dos esteios da humanidade, né? Então, o martírio, né, foi, digamos assim, a primeira fase da história da igreja, né? Até que o imperador Constantino dá um fim à perseguição da igreja, né? E nós começamos a viver, a partir de então, momentos de paz para que houvesse digamos assim, um aparecimento, né? Não que não houvesse nos séculos anteriores, houve muitos doutores da igreja nos séculos anteriores, né? Mas há um florescimento, né, dos grandes doutores da igreja, né? Dos grandes intelectuais católicos, né, que puderam, digamos assim, destilar, né, para nós, para a posteridade, né, a doutrina que vai sustentar, né, toda a magnificência da Igreja Católica, né. Os primeiros 4, 5 séculos, né, nós temos o que chama patrística, né, latina e grega,
que é uma obra monumental, né? Que é uma obra monumental da intelectualidade, da espiritualidade da igreja, né? De santos padres, né? Mas a igreja, ela nesses séculos, né, e em todos os séculos, né, ela sofreu profundamente com as heresias, né? O herege é aquele que escolhe uma certa doutrina da igreja, né, e a modifica de certa forma e começa a pregar aquilo como se fosse verdade da igreja, né? Esse é digamos assim, o resumo de uma definição clássica de heresia, né? E nesses primeiros séculos nós tivemos variadas heresias, variadas heresias. E uma característica principal dessas heresias, né, é que elas todas giravam em torno da encarnação do Verbo e da paixão. Então, esse mistério da encarnação e o mistério da paixão é que atraíam os hereges, né? Os hereges sempre tiveram um impulso de explicar o mistério. E quando eles faziam isso, eles se tornavam hereges, né? Os mistérios inexplicáveis, quando você tenta explicar, você se torna completamente fora da igreja, né? Então, no mistério, por exemplo, da encarnação e da paixão, as heresias normalmente se concentravam em que, de várias formas, né, que Jesus era apenas um homem, não é? Ou que, ao contrário, né, Jesus era uma espécie de aparição que se materializou. Ele não era homem, ele era só Deus, né? Então, essa coisa do mistério do homem-Deus deu origem a uma sequência enorme de heresias. E associadas a essas heresias em relação ao Nosso Senhor, apareceu heresia em relação a Nossa Senhora, né? Se Jesus era só um homem, Nossa Senhora não era mãe de Deus. Ela não tinha nenhuma posição privilegiada, né, na ordem da graça. E por aí vai. Milhares de hereges, milhares de heresias, e a igreja tendo que lutar contra isso, né? Umas grandes, outras pequenas, umas gerais, outras particulares. Nessa época, a maior heresia foi a heresia ariana, né, que negava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? E essa heresia mereceu de toda a igreja um esforço enorme para ser debelada, não é? Mas ela manchou, né, essa história da igreja com esse tom, não é, de depreciação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? E bom, daí eu estou fazendo um resumo muito muito grande, né? Daí a igreja enfrenta, né, a partir do século V, VI, duas grandes dificuldades, né? Primeiro, a queda do Império Romano Ocidental, né? E segundo, o ataque do Islã, né? Isso vai também, enfim, todas as energias da igreja vão ser direcionadas para fundamentalmente para essas duas direções, né? Primeiro, com a queda do Império Romano, a igreja se tornou a única instituição estável do mundo. Então, vocês imaginam que o mundo contava, né, com a administração do Império Romano para que a vida normal fosse possível, né? A vida em sociedade, né? As instituições romanas, a instituição da justiça, os registros de nascimento e de mortes, né? Toda a vida social, né? A distribuição de alimentos, tudo girava em torno do Império Romano e de repente ele rui, né? E a igreja fica como única instituição que
tinha capacidade de alguma forma manter algum tipo de dignidade e de distribuição de serviços, digamos assim, que o Império Romano fazia, né? Por exemplo, registros de morte e nascimento, resolução de disputa entre pessoas, disputas judiciais, né? Alimentação do mundo. A igreja realmente se colocou à altura dos tempos, né? Então, ao longo de 5 séculos, mais ou menos, né, a igreja cuidou do mundo, cuidou das coisas materiais do mundo, né? Em torno dos mosteiros, por isso os monges são tão importantes, né? Em torno dos mosteiros, né, que aí já estavam sob a influência de São Bento, né, apareceram as primeiras agriculturas mais produtivas da humanidade, né? Então a igreja, de certa forma, criou a agricultura no mundo, né? Começou a alimentar as populações, né, que se aglomeravam agora em torno dos mosteiros, né? Ela começou a se responsabilizar pela educação, né, através das escolas paroquiais, né? Ela educava o povo. Mas não era só isso, né? A igreja, nessa época, teve também que converter os bárbaros que invadiram o Império Romano. Então, ela também se preocupava em converter os novos governantes das regiões, né? Os bárbaros, né? Os bárbaros tinham uma tendência ao arianismo, né? Então a igreja teve que pacientemente, né, não só alimentar o mundo, dar uma estrutura civilizacional para o mundo, mas também converter os bárbaros, né? Foi um trabalho aí de 5 séculos, né, para salvar o mundo ocidental, né? Quando a gente fala de cultura ocidental, civilização ocidental, essas palavras que estão muito em moda hoje, né? Isto foi a igreja que criou, a igreja que criou, né, ao longo desses 5, 6 séculos. Além disso, veja, além de dar estrutura para o mundo, além de converter os bárbaros, ainda apareceu a força do Islã, né, no século VII. Também ela teve que empreender uma luta contra o Islã, né, que atacava a cristandade de todos os lados com um poderio que impressionava, né? Matava, saqueava cidades, etc, etc. Né? E a igreja foi pacientemente sofrendo todas essas questões, né, todas essas situações, né, até que, mais ou menos no século IX, né, século X, há, digamos assim, um florescimento, né, da cultura católica em todo o mundo. Né? É o verdadeiro renascimento, né, do mundo. Né? Esse período, né, é um período que bem merecia o nome realmente de Idade das Trevas, mas não por causa da igreja. O mundo estava em trevas por causa da ruína do Império Romano. Né? A igreja era a luz do mundo nessa época. Né? E aparece, então, esse renascimento, né, do século X, XI, né? A grande arquitetura gótica, né? As grandes obras de arte pelas mãos dos fiéis e clérigos da igreja, né? O grande renascimento do interesse científico, da natureza, enfim, né? Aquela paciente, cotidiana atividade dos monges copistas, né,
que não deixaram as obras da antiguidade desaparecerem da face da terra, não é? Copiando as obras, fazendo aquelas extraordinárias obras de arte que se chamavam as iluminuras, né, que apareciam nas páginas que os monges copiavam dos documentos antigos, né? Então a igreja preservava assim toda a cultura do mundo, né? Era a responsabilidade desses monges absolutamente anônimos, né? Ninguém sabe o nome desses monges, né? Copistas que preservavam toda a cultura da humanidade, a cultura da antiguidade, né? Os livros, alguns livros se perderam, obviamente, mas a maior parte foi preservada pela igreja, né? Então, assim, daí a gente pode perceber a extensão, né, e a importância até material da igreja, né? E na formação, né, nos catecismos, nas escolas paroquiais, né? Até que o ápice da cultura ocidental, né, o ápice da cultura ocidental, se apresenta, né, nesses, digamos, 3 séculos, né, 10, 11, 12 e 13. Né? 13 é considerado o ápice, e a gente sabe que quando a gente atinge o ápice, né, nós estamos numa montanha, né, quando você sobe e atinge o ápice, se você continuar a caminhar, você começa a descer a montanha. Né? A partir desse momento, a civilização ocidental começa a descer a montanha, que hoje nós estamos, sei lá onde, nessa descida, né? Mas o ápice realmente foi por aí, né? O grande século XIII, né? Século de Santo Alberto Magno, São Boaventura, São Tomás de Aquino, né? São Luís IX, né? E nesses 1.200 anos, né, de existência da igreja, né, ela conseguiu, né, montar uma estrutura social que hoje a gente até esquece. Né? A igreja foi a primeira a construir hospitais, né? O sistema hospitalar, a igreja que construiu, né? As universidades, a igreja que fundou, né? E, enfim, essas grandes instituições que existem até hoje, né? Foi responsabilidade da igreja fundar, né? E mais ainda, né? Ela criou uma ordem social, né, perfeita, que durou pouco tempo, infelizmente, né? Existiu no feudalismo, né? Quando a gente comenta, né, sobre doutrina social da igreja, muitos esquecem que houve uma época em que a igreja instituiu uma ordem social e política perfeita, né? Perfeita. E é exatamente essa ordem, né? Que era essa ordem? Né? Essa ordem era a divisão da sociedade em 3 estados. Né? No topo dessa ordem estava o clero. Abaixo do clero estava a nobreza. A gente tem também uma ideia muito, muito deformada da nobreza. Né? A nobreza era a ordem, era o Estado que mantinha a ordem social, era o Estado dos guerreiros, das pessoas que mantinham a ordem social. Né? Depois vinha o povo. Né? O povo era dividido em vários estratos. Né? E essa ordem dos 3 estados estavam completamente dentro de cada pessoa nessa época. Ninguém imaginava, né, que fosse injusta essa ordem, ou que fosse, enfim, que fosse artificial, né? É uma ordem natural das pessoas, né?
o feudalismo foi, de fato, o ápice da organização social que a igreja conseguiu montar, né, no mundo. Né? Foi uma época em que existia uma harmonia entre o poder temporal, né, e o poder espiritual. A teoria das duas espadas de Cristo. Né? Uma, poder temporal, outra, o poder espiritual. Nessa época, ninguém duvidava de que o poder espiritual era superior ao poder temporal. Né? Então, a humanidade já teve a possibilidade de viver, né, um momento de paz social, né, que foi exatamente esse período. Né? Então, quando a gente pensa agora, né, o Nelson falou aí das 3 revoluções, né, quando a gente pensa que essa ordem era tão entranhada no ser humano que era muito difícil de destruir. Né? E foi, de fato, preciso muitos séculos para que o homem perdesse a noção dessa ordem. Hoje nós não temos a menor noção dessa ordem instituída pela igreja. Né? Mas, quando é que começou isso, né? Essa destruição? Ela começou no final do século XIII, na verdade. Início do século XIV. Né? Se quiser datar, né, o início disso, o que a gente poderia dizer o final da Idade Média, o ano deveria ser 1302, foi quando Filipe o Belo tentou assassinar o Papa Bonifácio VIII. Aí, nesse momento, o poder temporal quis ser o poder mais importante, quis sobrepujar o poder espiritual. E daí para frente, nós temos uma crônica do declínio, né? Porque aí vem, por exemplo, né, os inimigos de São Tomás de Aquino. Né? Se a gente quiser nomear 2 inimigos de São Tomás de Aquino, nós podemos nomear Duns Scoto e Guilherme de Ockham. Né? Daí para frente começou-se a preparar o mundo para o que se chamou de Renascença. Né? Se chamou de Renascença. Teve a peste negra, teve o grande cisma do Ocidente, teve aquela discussão que demorou 40, 50 anos para se resolver, de 3 indivíduos que reclamavam o papado, né? E nós desembocamos no século XVI, né? Com um monge agostiniano, né? Que estava embebido com as ideias de Ockham, dos Scoto e todos os hereges do século XV, né? Que de original não tinha nada, mas tinha uma revolta interior que lhe dava uma energia absolutamente extraordinária e tinha uma retórica absolutamente avassaladora. Né? E este homem se revoltou, né, contra o papado. Este homem se chamava Martinho Lutero. Né? Se revoltou contra o papado e começou o que depois foi chamado de reforma protestante, né? Que de reforma não teve nada, né? E que só teve de protestante. Né? A história do protestantismo é uma história longa, né?
não dá para entrar nela aqui, né? Mas o que aconteceu com Lutero foi que ele percebeu logo, né, que para lutar contra o papado, né, era preciso de duas coisas fundamentais. Estimular, né, os príncipes a se revoltarem contra o Papa, seguindo uma tendência que já vinha desde Filipe o Belo. Lembrando aqui, gente, Filipe o Belo era neto, acho que neto, do grande São Luís, né? Neto, bisneto, né? Uma sucessão lá de São Luís. E Lutero, então, então, primeiro, ele percebeu que era preciso, né, o apoio dos príncipes, que nessa época estavam de olho nos bens da igreja, né? Então, um príncipe se declarar, né, protestante, se declarar desligado da igreja, era muito bom financeiramente para o príncipe, porque ele podia confiscar os bens da igreja, né, e se tornar um príncipe rico, né? Isso foi um dos grandes estímulos para os príncipes se tornarem apoiadores de Lutero. Tá? Essa revolução de Lutero, né, foi a primeira revolução contra a organização social da igreja em 3 estados. Né? Essa revolução atacou, não é, o primeiro estado mais alto, né, que foi o clero. Né? Então, a destruição do clero, não é, era um dos objetivos de Lutero, o único objetivo de Lutero. Né? A igreja protestante não tem clero. Né? E também Lutero percebeu que para destruir o papado, né, era preciso destruir a missa. Lutero, ao contrário de muitos católicos, né, ele dava uma importância à missa muito grande. Ele dizia que o poder do Papa é o poder da missa. Né? E ele vai destruir a missa. Né? Enfim, então esses 2 pilares, né, o fortalecimento do poder temporal e a destruição da missa, serão os 2 pilares em que se baseará Lutero e depois Calvino, né, para a sua revolução, né, que partiu o mundo em 2. Né. Essa revolução partiu o mundo em 2. Ela destruiu a cristandade medieval. Né. Agora, existia, né, uma concepção de mundo que seduzia o mundo também, né, além da Igreja Católica, né, que era essa concepção herética de Lutero. Uma figura importantíssima nessa história, que a gente não pode deixar de mencionar, é João Calvino. Né? O Calvino, se não fosse o Calvino, essa revolta de Lutero talvez tivesse passado e a cristandade tivesse se reunido de novo. Né? Mas João Calvino, ele criou uma estrutura de igreja para o protestantismo. Né? Uma estrutura de igreja. E a partir de João Calvino, ficou claro para todo mundo, né, que essa parte perdida da cristandade, ela não voltaria mais. Não voltaria mais. Né? Todos digamos assim, os analistas da época e posteriores, né, viram em Calvino um ponto sem volta. Né? E, claro, teve guerras, teve mortes, teve assassinatos, teve tudo isso aí durante esse período. E, de um modo geral, depois desse período, o mundo estava cansado de guerras religiosas e o povo, então, se teve vários acordos de paz e o mundo, então, foi dividido entre países católicos e países protestantes. A igreja perdeu
metade do mundo, mais ou menos, né? Tá certo? Nessa época. E o ataque ao clero foi muito claro. Né? Primeiro, o ataque à estrutura social que a igreja montou no mundo. Atacou no topo. Né? Essa revolução de Lutero, né, aos poucos, né, ela foi dando filhotes. Né? A revolução do Lutero, ela deixou várias coisas, ela teve muitas coisas em ato, né, mas deixou muitas coisas em potência, né, que a posteridade transformou essas potências em ato. Né? Então, essa revolução mãe, né, ela é mãe de duas outras revoluções, né, que vão atacar os dois outros estados da organização social da igreja. Então, a Revolução de Lutero criou, né, o iluminismo, né, dito aqui como movimento intelectual, né, digamos assim. Lutero é pai de Kant, de Hegel, né? Não podemos esquecer também a grande influência de Descartes, né? Mas enfim. E o iluminismo é, de alguma forma, né, pai da Revolução Francesa. Então, o mundo, né, no século XVII e XVIII, se preparou intelectualmente, né, para a Revolução Francesa, que teve participação, quer dizer, as influências que possibilitaram a Revolução Francesa são muito amplas, né? Muito amplas, né? Eu estou apenas fazendo um resumo aqui, né, na perspectiva católica. Mas nós tivemos a ação da maçonaria, que também é uma criação de protestantes, né? Não devemos esquecer nunca isso. E a Revolução Francesa foi preparada ao longo do século XVIII, né, muito diligentemente, né, pelos filósofos, ditos filósofos, né, e figuras extraordinárias apareceram, né, que seduziram as pessoas, os nobres, inclusive, né, a se tornarem revolucionários franceses. Né. O que ataca, né, a Revolução Francesa? Ataca a nobreza. Então, a Revolução Francesa ataca o segundo estado da organização social implantada pela Igreja na Idade Média. Lutero atacou o clero. A Revolução Francesa vai atacar a nobreza. Não é? Vai atacar a nobreza. O símbolo maior é a guilhotina, né, funcionando com Luís XVI. E milhares de pessoas, né, morreram na guilhotina. Não é? Mas principalmente Luís XVI. Né? Então, a nobreza, então, foi atacada na Revolução Francesa. Vejam, já 500 anos depois dessa organização social. Né? Então, o povo foi sendo preparado para esses ataques ao longo de muitos séculos. Né? Nenhum ataque parecido com isso, no século XIII, XIV, seria possível. Né? Seria possível. Mas, com os séculos passando, né, a coisa foi se tornando cada vez mais possível. A Revolução Francesa é um tópico em si, dá para falar horas e horas sobre a Revolução Francesa. Mas o que aconteceu com a Revolução Francesa, e aí durante uns 100 anos, cento e tantos anos depois da Revolução Francesa, foi um extermínio da nobreza no mundo. Né? Isso é histórico, né? Não é opinião. Isso, a nobreza acabou, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Né?
nessa história toda, a gente não pode esquecer, né, que Nossa Senhora e Nosso Senhor estiveram ativamente iluminando as pessoas, aparecendo para as pessoas, para alertá-las, né, do que viria a acontecer. Eu lembro, por exemplo, 100 anos antes, exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa, em 1689, a data de início oficial da Revolução Francesa foi 1789. Né? Então, 100 anos antes, 1689, a Santa Margarida Maria Alacoque recebeu uma revelação de Nosso Senhor, que, segundo as palavras de Nosso Senhor, salvaria o reino da França. Né? E ele fazia pedidos simples ao Luís XIV, né, a respeito do que ele deveria fazer para evitar essa desgraça. Desgraça que não era sequer imaginada pelo Luís XIV. Né? Luís XIV era o Rei Sol, né? Ele se achava a cereja do bolo. Né? E, claro, isso não foi ouvido. Né? Essa revelação não foi atendida. Esse pedido do Nosso Senhor não foi atendido. Né? Ele pedia a consagração ao seu Sagrado Coração de Jesus do Luís XIV. Ele pedia a construção de uma igreja em honra do Sagrado Coração. Né? Ele pedia que nos estandartes franceses aparecesse o símbolo do Sagrado Coração. Enfim, algumas coisas muito fáceis de fazer para o Luís XIV. Não tinha nenhuma dificuldade nisso. Né? Uma das características desses pedidos do Nosso Senhor é a facilidade com que podem ser atendidos esses pedidos. Né? Luís XIV simplesmente ignorou. Né? E as coisas passaram a acontecer do jeito que aconteceram. Né? Mas não por falta de aviso do céu. Né? Não por falta de aviso do céu. Depois Luís XVI tentou fazer a consagração lá já na prisão, né? Bastilha. Enfim, mas aí já tinha passado o tempo. Né? E a Revolução aconteceu e essa Revolução mudou o mundo. Né? Essa Revolução mudou o mundo. Mais uma vez, né? Os valores do protestantismo, né, se tornaram ainda mais difundidos, né? E a ordem social, né, implantada pela Revolução Francesa é a ordem social até hoje que nós vemos por aí e vemos hoje pessoas, né, tecendo loas aos valores republicanos, valores revolucionários franceses. Os próprios intitulados de direita ou conservadores hoje ficam elogiando os valores revolucionários franceses. Eu não entendo bem o porquê, né? Que hoje nós temos esse tipo de pessoa, né? Tecendo esse louvor à Revolução Francesa. Pois bem, a Revolução Francesa, então, trouxe o que se convencionou chamar de liberalismo, né, para o seio das discussões. Né? E esse liberalismo ele invadirá a igreja no século XIX. Né? Ele invadirá a igreja no século XIX. O liberalismo é o pai do comunismo, né? O pai do comunismo, que nos dará essa terceira revolução, que vai atacar agora o povo, o terceiro estado, o estado mais baixo, né? O estado mais baixo, o povo. A Revolução de 1917. Né? Note bem, 1917
exatamente 400 anos de 1517, né? Tá certo? É uma coisa curiosa esse negócio de data. Em 1517, Lutero. 1717 é dado como o ano de fundação da maçonaria no mundo. 1917 é a Revolução Russa. 200 anos aí de diferença de cada uma dessas coisas que eu acabei de falar, né? Bem, 1917 também é o ano das aparições de Fátima, em que todo o plano sobrenatural é revelado para a humanidade, né? Em que Nossa Senhora diz: consagre para o Papa, né? Consagre a Rússia, porque senão os erros da Rússia se espalharão pelo mundo, né? Uma das coisas que ela falou, que tem a ver com a nossa conversa hoje, né? A irmã Lúcia, anos depois, ela confessou que quando ela ouviu isso de Nossa Senhora, erros da Rússia, ela achou que a Rússia era uma moça, uma senhora, que estava cometendo muitos erros. E que esses erros iam espalhar. Ela não sabia nem o que era a Rússia. Né? Tá certo? Isso foi revelado em julho de 1917, né? Um pouco antes do início da Revolução Russa. Tá? E, bom, como esse pedido também não foi acatado, agora pelo clero, pelo Papa, os erros da Rússia se espalharam pelo mundo. Quais são esses erros? Esses que nós vivemos, esses que estão nas nossas costas, né? Até hoje. Né? Somados ao erro da Revolução Francesa, ou ao erro da Revolução Luterana, os erros da Rússia se espalharam pelo mundo. Hoje, qualquer lugar que você olhar, tudo que está acontecendo é filho do erro da Rússia. Nas coisas mais comezinhas. Né? Pega a situação do Brasil hoje, pega a situação do STF brasileiro. Tudo isso vem dos erros da Rússia. Né? Dos erros da Rússia. Não tem dúvida nenhuma isso. Né? Então, de novo, a preocupação de Nosso Senhor e Nossa Senhora conosco. Né? E, enfim, nós não ouvimos. Né? Eu chamo a atenção que Nossa Senhora, em Fátima, ela fez várias sugestões e vários pedidos. Alguns pedidos para o clero, que nós fiéis não temos responsabilidade sobre eles. Mas ela fez principalmente 2 pedidos para nós. E aí nós temos responsabilidade sobre esses pedidos, né? De acatar ou não. Primeiro, né, é a reza do Rosário. Né? E segundo, é as 5 comunhões reparadoras dos 5 primeiros sábados de 5 meses em seguida. Então, isso é um pedido que Nossa Senhora nos fez diretamente aos fiéis. Nós não dependemos de papa, de bispo, de ninguém para fazer essas 2 pedidos que ela nos fez. Né? Eu costumo... eu quero acreditar que esses pedidos que ela nos fez aos fiéis, né, é para nos proteger, independente do que aconteça com o clero. Né? É para nos proteger a nossa fé, né? a nossa devoção, né? A nossa vida católica. Né? Eu encaro esses pedidos com a maior atenção e dou a maior importância a eles, porque ela dividiu o pedido. Ela fez o pedido ao clero,
a estrutura oficial da igreja, mas também deixou uma sugestão para nós, para fazermos coisas que independem do clero, só dependem de nós. Não é? Então, essa foi a mensagem que foi nos dada pouco antes da terceira revolução, que essa sim acabou definitivamente com a ordem social implantada pela igreja. Então, 1917 é o ano em que desapareceu do mundo qualquer vestígio de organização social medieval que a igreja fundou. Né? Daí para frente, nós criamos um mundo novo, né? Um mundo completamente alheio, não é? A igreja, né? Completamente alheio. Né? Essas ideias, né, infelizmente, invadiram também a igreja. E são essas ideias que nos leva à situação atual da igreja, de crise monumental. Né? Ela começou a invadir a igreja no século XIX, com o liberalismo católico. Essa expressão em si é contraditória. Né? Não existe nenhuma possibilidade de um católico ser liberal. Né? Chama atenção para uma obra do final do século XIX, de um padre espanhol, chama Liberalismo é Pecado. Né? O liberalismo invadiu a igreja a partir da década de 20, 30, né, do século XIX. Várias figuras colaboraram com essa invasão das ideias liberais na igreja. E o que é essa invasão? Né? É aquela ideia geral de que a igreja deve, de alguma forma, dialogar com o mundo. Né? A igreja deve se ventilar um pouco com os ares do mundo. Né? Então, a tentativa dos liberais, dos primeiros liberais, era fazer com que a igreja aceitasse um pouco os valores revolucionários. Né? Aceitasse um pouco, né? Esses valores revolucionários. Talvez estivesse na hora da igreja se modernizar. Né? Talvez, finalmente, agora que nós estávamos atingindo o ápice da humanidade, né? Os valores revolucionários todos aí, maravilhosos, né? A igreja devia considerar, né? Aceitar esses valores, né? Ou pelo menos dialogar com esse pessoal. Né? Esse foi a primeira, digamos assim, impulso dos liberais. A figura principal desse momento, né, é de um padre chamado Félicité de Lamennais. Né? Félicité de Lamennais. Foi o grande apóstolo do liberalismo dentro da igreja. O Félicité de Lamennais morreu fora da igreja, excomungado. Né? A igreja, então, reage ao longo do século XIX contra essa invasão de ideias liberais, né? Mas essas ideias já tinham invadido a igreja, já tinham invadido os seminários, a formação dos padres, enfim. Não é? Apesar da hercúlea luta de Gregório XVI, né, do Papa Pio IX, né, que condenaram os erros, excomungaram pessoas, escreveram encíclicas extremamente importantes, né? Mirare vos, por exemplo, de Gregório XVI, Singulare nos, também de Gregório XVI, depois a extraordinária encíclica
Quanta Cura, seguida do Catálogo dos Erros, chamado Sílabos, né? Enfim, mas o liberalismo evoluiu, né? Ele evoluiu a partir não mais aqui, de um sentimento de que a igreja tinha que fazer um acordo com o mundo, mas agora de um verdadeiro exército, né? De teólogos, de padres, que estavam tentando fazer uma coisa muito mais ousada, né? Muito mais ousada, que era mudar a doutrina da igreja, mudar a teologia da igreja. Né? E esse plano, né, era um plano de longuíssimo prazo, que era o desenvolvimento do modernismo. Né? O modernismo ia além do liberalismo. Né? Ele não só queria que a igreja fosse um pouco mais aberta aos valores do mundo. Ele queria mudar a igreja e transformá-la numa coisa muito parecida com o mundo. Né? E o modernismo se desenvolveu na segunda metade do século XIX e depois ao longo do século XX. Né? O modernismo teve a sua grande condenação na encíclica do Papa São Pio X, né, chamada Pacem Dominici Gregis, e no documento condenatório dos erros, né, também parecido com o Sílabus, né, que foi chamado de Lamentabile. Esse catálogo de erros de São Pio X, ele foi publicado antes da encíclica Pascendi. A encíclica Pascendi foi publicada depois. Né? Essa encíclica, para mim, é uma das mais importantes encíclicas que a Igreja já produziu. É uma encíclica que eu acho que deve ser estudada com muita atenção por nós. Né? Certo? Depois, né, da morte de São Pio X, ele morreu logo no início da Segunda Guerra, um pouco antes, em 1914. A igreja, então, teve os sucessores, né, de Pedro, depois de São Pio X. E, principalmente na época do entreguerras, né, Primeira e Segunda Guerra, o modernismo sofreu uma nova alteração. Né? O chamado neomodernismo, a gente pode chamar de neomodernismo, que também ficou chamado como Nouvelle Théologie, né? a nova teologia, né? Que foi combatida pela igreja, por grandes teólogos da igreja, por exemplo, o Garrigou Lagrange, enfim. E ela suscitou uma condenação do Papa Pio XII, digamos, a terceira condenação do modernismo. Né? Primeira, Quanta Cura, segunda, Pascendi, e a terceira, na Humani Generis, de Pio XII. Né? E mesmo assim, né, o modernismo continuou muito atuante, e, para nossa desgraça, né, ele se implantou na igreja a partir do Concílio Vaticano II. Né? O que nós vivemos hoje, né, é uma igreja modernista que aceita todas as doutrinas principais do modernismo, e essa é a crise que nós vivemos hoje. Né? Assim, em linhas muito gerais, né, essa, digamos assim, é um resumo da história da igreja desde os tempos apostólicos. Né? Eu espero que tenha sido pelo menos compreensível o que eu falei aqui, né? Embora não tenha entrado em muitos detalhes.
E agora, se o Nelson